Botucatu para Todos está com Eliana Onaim, que é secretária da Saúde de Araraquara, que é uma cidade que vem se destacando no combate à pandemia nos últimos tempos, tanto nacionalmente como internacionalmente. E a gente vai conversar um pouco para saber por que políticas estão sendo adotadas lá que tanto se destacam. Eliana, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de conversar aí com vocês, de Botucatu e para Todos. Muito obrigado. Eliana, vamos começar. Em março de 2020, quando chega a pandemia, nós já vínhamos de uma situação do desmonte do SUS, do golpe de 2016, de uma situação já difícil para a saúde, né? Como é que vocês enfrentaram a pandemia? Que políticas vocês adotaram para o enfrentamento da pandemia? Então, assim que março, né, com a chegada da pandemia, nós tivemos que falar, nós temos que organizar a situação, né? Primeira coisa que nos preocupou muito foi a abertura de leitos, porque Araraquara é referência para a região. A gente sabia que a nossa capacidade hospitalar não seria suficiente para uma demanda maior na área das complicações das síndromes gripais. Então, a primeira coisa, nós pensamos na abertura de serviços hospitalares. Ao mesmo tempo, organizar a assistência, né, desses pacientes, a referência desses pacientes, aonde a gente iria atender as síndromes gripais, né? Então, com isso, nós criamos de imediato uma unidade referência para o atendimento de síndrome gripal. Outra coisa que a gente começou a fazer a partir de 16 de março foi a criação do comitê de enfrentamento do coronavírus, composto por uma grande maioria de todas as secretarias, né, de governo, né, e também um comitê científico, né, que é um comitê que iria decidir as ações do município. Isso foi extremamente importante, porque esse é um comitê que funciona, né, com a parceria das universidades, né? Então, são parcerias extremamente importantes que fizeram toda a diferença, né, na condução desse processo de Araraquara. Então, foram várias ações, a construção de parcerias, a construção também de um diálogo com a população, a construção também de já se pensar numa rede de solidariedade, porque a gente saberia que a gente teria problemas, né, na pandemia, né, já que os serviços estavam sendo fechados naquele momento para controle da pandemia, que a gente tinha que estar estruturado, né? Eu acho que duas coisas extremamente importantes, né, foi a criação dos comitês com decisões, né, e as parcerias que a gente teve com as universidades. Perfeito. E ao longo desse enfrentamento, nós tivemos várias dificuldades, todo o Brasil teve dificuldade e tal, mas a gente veio num segundo momento, né? A gente teve um momento em que se revelou a pandemia, com vários casos, depois tivemos um momento mais tranquilo de pandemia no segundo semestre, né? E logo no começo do ano, na virada do ano, nós tivemos uma situação mais complicada, né? Em janeiro, né? Nós tivemos, com a chegada das novas variantes, uma situação mais complicada. O que se passou em Araraquara nesse momento, em janeiro? Então, com as ações que a gente fez o ano passado, né, com essas parcerias, e com nós tivemos um diagnóstico muito rápido, né, nós não ficamos também dependentes, eu sei que Botucatu também avançou, não ficou dependente do Adolfo Lutz para os exames. Então, nós começamos a fazer exames de RT-PCR, com resultado em menos de 24 horas, para quem apresentasse um único sintoma de coronavírus, né, de gripe. Com isso, nós chegamos em números impressionantes no final do ano. 92 óbitos, dia 31 de dezembro tinham 49 pessoas internadas. Nós também não diminuímos a nossa capacidade hospitalar. Nós ficamos com o nosso hospital de campanha, que tinha naquele momento capacidade para 51 pessoas, passamos alguns meses com 5, 6 pacientes apenas internados, mas a gente temia
alguma coisa em janeiro. Nós temíamos em janeiro, não por conta da nova variante, mas a gente temia por janeiro ser um mês de muitas festividades, de muitos encontros familiares, e que nós teríamos um aumento do número de casos. Mas aí o que a gente constatou no final de janeiro foi um aumento muito grande nesse número de casos, com um esgotamento da capacidade hospitalar, com mais de 100% de internação, com pacientes nossos ficando lá na unidade de referência dias, 2 dias para conseguir leitos de internação, e nossos pacientes sendo transferidos para diversas regiões do estado de São Paulo. Diante disso, nós falamos, algo de errado está acontecendo em Araraquara, e aí com a parceria que a gente tem com o Instituto de Medicina Tropical da USP de São Paulo, nós mandamos amostras e a gente constatou que a variante P1 estava circulando em 93% dos casos. Quando a gente constatou isso no início de fevereiro, o comitê científico disse, não tem alternativa, a ciência diz que só tem 2 caminhos para você conter a transmissão. Uma, vacina, que está a passos lentos no país. A outra é o isolamento social. Neste momento, né, Araraquara, além de tomar várias outras medidas em conjunto, porque não foi só decretar lockdown, nós tivemos que ampliar o número de leitos, nós tivemos que aumentar o número da coleta de exames para todos os comunicantes dos positivados, nós tivemos que criar barreiras sanitárias, né? Então, nós criamos várias ações em conjuntos, né, para poder, junto, decretar o lockdown. Então, aí nós decretamos lockdown por 10 dias, do dia 21 de fevereiro ao dia 3 de março, porque fevereiro tem 28 dias, né, então deu 10 dias, com o fechamento de todo o comércio, inclusive supermercados, por 5 dias, com a suspensão do transporte público e fechamento dos postos de combustíveis. Funcionando apenas os serviços de saúde, né, de emergência, né, e os serviços também, que eu falo que a rede de solidariedade é importante, os CREAS e os CRAS, para poder atender a população, né, que não tinha onde trabalhar e poderia ter dificuldades para a sua alimentação. Então, nós não tivemos outra alternativa, por mais amarga, né, tenha sido a medida a ser tomada, mas naquele momento ela foi fundamental para a gente conter a transmissão. Como é que a população se comportou diante disso? Houve um entendimento disso? Houve muita resistência, na sua opinião? A população, ela entendeu. Por quê? Eu acho que, assim, como eu disse, Araraquara tem 3 eixos que são fundamentais. A parceria, né, o diálogo, né, e a rede de solidariedade. Quando a gente fala do diálogo, a população ela acompanha diariamente o que acontece em Araraquara, por boletins feitos nas mídias, né, sociais por mim, secretária de saúde, eu faço 2 boletins diários. Então, isso também criou uma credibilidade muito grande, porque eles sabem diariamente o número de casos, os números de óbitos, os números de taxa de ocupação hospitalares, quantos pacientes estão internados, em quais hospitais, qual é o número de amostras de pessoas que passaram no dia, que estão aguardando o resultado para o outro dia. Então, isso criou uma relação de muita confiabilidade com a população, que fica aguardando essas notícias. Eu passo um logo pela manhã, muito cedo, por volta de 6, 6h30 da manhã, e outro no horário do almoço. Então, isso, a população, ela entendeu que era o momento. Primeiro, porque ela sabia que não tinha leitos para serem internados, nem no público e nem no privado. As pessoas que naquele momento quisessem, inclusive, porque diferentemente do que aconteceu na pandemia, no ano passado, né, durante a pandemia do ano passado, as pessoas, nós tivemos um crescimento na região de São Paulo, né, cidade de São Paulo, região metropolitana. Quando aquilo acalmou, veio para o interior. Então, as pessoas, elas tinham acesso a leitos em outras regiões, isso que não era o que acontecia agora. Mesmo aquele que tem dinheiro para ser internado no Sírio ou no Albert Einstein, ele não tinha esse leito. Então, a própria população entendeu que não tinha alternativa, não tinha vacina suficiente para todo mundo e só isolamento social. Isso não quer dizer que nós não tivemos resistência. Os negacionistas, eles sempre estão presentes,
teve algumas manifestações pequenas. Após o lockdown, sim, tivemos manifestações um pouco mais pesadas, até por conta dos resultados obtidos, né? Quando os resultados começaram a aparecer, isso começou a incomodar muito, né? E aí, tanto eu quanto o prefeito sofremos ameaças, mas assim, ameaças, mas sem grandes, né? Grandes problemas. Nós tivemos manifestações durante a fase emergencial do Estado de São Paulo, né? Que ainda ficou fechado. Mas, durante o lockdown, né, a população entendeu e aderiu, porque ela sabia que não tinha outra alternativa. Qual foi esse resultado do lockdown, por exemplo? O que ele impactou nesses 10 dias de fechamento, imediatamente na questão dos leitos médicos, por exemplo? Ele aliviou esse? Olha, ele, no número de internações, ele aliviou hoje em torno de 16% a 20%. Só que hoje isso vem ocorrendo nos últimos 20 dias. Né? Eu tenho hoje 192 pacientes internados. 103 não são de Araraquara. Então, se hoje eu fosse avaliar a minha capacidade hospitalar, né, de internação de araraquarense, eu estou em menos de 50% da taxa de ocupação. Bem menos. Em torno de 40% em UTI e 35% em enfermaria. Então, por quê? Porque a partir do momento que nós, as cidades da região também tinham essa, e continuam tendo, hoje a capacidade hospitalar está esgotada na região. Mas os pacientes, né? Eu não tenho um paciente no meu centro de referência esperando internação. Eu não tenho, seja enfermaria, seja UTI. Eu tive, no pico, a semana que eu tive um número maior de óbitos, eu tive 42 óbitos. Semana que fechou ontem, tá? De segunda-feira, do dia 19 ao dia 25, eu tive 9 óbitos. A taxa de óbito caiu 79%. Eu tinha em torno de 53% das pessoas que testavam para a Covid estavam positivas. Hoje, eu tenho, em média, 9% dessas pessoas. Consequentemente, eu tendo menos pessoas positivadas, são menos pessoas transmitindo, são menos pessoas precisando de leitos hospitalares, consequentemente, menos pessoas morrendo. Agora, secretária... Os resultados são gritantes, né? Então, se o isolamento ele é muito mais efetivo que as outras ações, de certa forma, claro que ele é mais impactante e também ele é um pouco mais radical, sem dúvida, porém, ele é efetivo. Toda vez que há uma flexibilização, como há hoje, né? Hoje há uma flexibilização, foi feita uma flexibilização pelo governo. Então, abre-se restaurantes, abre-se academias, que são atividades que, de certa forma, flexibiliza esse isolamento e pode causar um aumento maior de contato e número de... Isso não gera aquele efeito gangorra? Quer dizer, você alivia por um tempo e depois volta a ter não sei o quê. Quer dizer, não há que se encontrar um equilíbrio nisso que ainda não foi encontrado? Sim, esse é o grande desafio. Esses números são ótimos, que a gente diz, não é ótimo porque a gente tem óbito. Enquanto tiver uma vida sendo perdida, isso não é bom. Mas o desafio é manter, pelo menos, nesse patamar esses números. Por conta disso, tá, o município está implantando outras medidas. A medida que a gente tem feito é assim, nós estamos diariamente, de segunda a domingo, fazendo testagem em todos os segmentos que voltaram às suas atividades. Então, vamos começar pelas academias, bares, restaurantes, indústrias, comércio, escolas públicas e privadas, né? E nós estamos testando, tá, aleatoriamente, né? Mas primeiro, se a gente identifica que uma dessas pessoas adoeceu e passou pelos nossos serviços, nós vamos lá e testamos os demais. Se a gente encontrar um surto lá, que é mais do que 2 pessoas positivadas, a gente fecha esse estabelecimento.
Em vez de eu fechar todos, eu fecho esse. Tá? Então, por exemplo, nós já tivemos o fechamento de um supermercado, sexta-feira, tá? Já tivemos fechamento de uma indústria. E fechamento de 2 escolas públicas. Tá? Então, por quê? Nós fechamos por 7 dias. Por que 7 dias e não 14? Porque nós fechamos para identificar se essas pessoas que estão trabalhando, no máximo 7 dias que elas tiveram contato, elas vão desenvolver a doença. Então, antes delas voltarem a trabalhar, nós retestamos todo mundo, diz não, agora ninguém se contaminou, ou se contaminou esse continua isolado e esses voltam, então a gente fecha por 7 dias. Isso a gente fala que é um tipo de um isolamento vertical, certo? Em vez de a gente isolar todo mundo, a gente isola aqueles que estão positivados, aqueles serviços que têm risco de estar transmitindo. Nós pactuamos também que se Araraquara atingir 30% das pessoas positivadas por 30% ou mais, de pessoas positivadas por um período de 3 dias consecutivos, né, nós vamos de novo decretar lockdown em Araraquara. Porque a gente precisa conter isso. Bom, aí nós tomamos outras medidas conjuntas, né? A gente está fazendo barreira sanitária. Então, constante em Araraquara. Ninguém entra em Araraquara se não tiver um teste positivo num prazo de anterior a 48 horas. Ah, mas eu não tenho, mas eu preciso entrar. Na barreira tem um teste. Se ele estiver positivo, ele não entra em Araraquara. Isso teve um dia, acho que sexta-feira, 14 pessoas estavam positivas nas barreiras. E elas não adentraram Araraquara. Então, você também começa a fazer um controle, né, desse positivado que vai aí correr por Araraquara. Uma outra parceria com a Unesp, nós dividimos Araraquara em 50 regiões. Essas 50 regiões, né, elas têm postos de visitação do esgoto. Antes desse posto de visitação, entrar no emissário que vai para o tratamento do esgoto, nós estamos coletando o esgoto e vamos analisar o quantitativo de vírus, porque isso indica que nesta região nós temos um grande número de pessoas positivadas. E aí a gente pode fazer até um lockdown regional, tá? E uma busca ativa de todos esses positivados com um isolamento mais efetivo. Então, essa é uma outra medida que a gente já iniciou também. Outra medida, né, nós também identificamos que muitas pessoas... A gente tem uma grande transmissão entre membros de uma mesma família. Por quê? Pelas confraternizações, que a gente sabe, os encontros familiares, e também pelas condições de moradia. Nós temos pessoas que moram em pequenos espaços, 50, 60 metros, quanto muito, com 7, 8 pessoas. Então, como todo aquele que é positivado, ele recebe imediatamente uma visita da nossa equipe de bloqueio, quando a nossa equipe ela identifica que essa pessoa não tem condições de fazer isolamento dentro da sua casa, nós oferecemos para ela uma estadia. Nós pegamos um motel, estava desativado, nós fizemos uma ala feminina e uma ala masculina. Essa pessoa, ela fica fazendo o seu isolamento neste espaço. A prefeitura fornece as refeições, ela fica lá e tem a visita também da nossa equipe para ver se a pessoa não complicou, não precisa de uma internação, certo? Mas você tira ela desse ambiente onde ela vai estar com certeza, né, contaminando. Também as pessoas, antes de liberarmos qualquer pessoa da quarentena, ela e os seus familiares, nós coletamos testes de todos os familiares. Porque alguns podem estar positivos e aí termina a quarentena, eles vão sair. Então, são medidas que a gente está tentando, né, implementar para poder conter. Outra medida que a partir de hoje a gente iniciou, a gente tem os agentes comunitários de saúde. Eles têm um papel fundamental, porque eles moram no bairro, eles conhecem a população. Então, eles sabem quem cumpre ou não o isolamento, eles sabem quem se reúne no final de semana, eles sabem quem não usa máscara,
Então, a partir daí, nós estamos coletando diariamente, tá? Nessas famílias, que esses agentes comunitários identificaram como famílias de risco. Estamos lá aleatoriamente coletando exame para você poder conter de uma forma ou outra. Nós vamos tentar, tá? Tentar para não fazer lockdown. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque esse é um grande desafio, enquanto você não tem uma grande porcentagem da população vacinada, que teria que ser em torno de 70%. Isso vai demorar, nós vamos passar o ano e a gente não vai conseguir. Adianta a gente querer se iludir. Então, é isso que a gente está propondo aqui em Araraquara, para ver se a gente consegue conter a disseminação, né? Para que a gente possa voltar com algumas atividades econômicas, porque a gente sabe que também a situação é muito crítica da população. Complicado. Mais duas perguntinhas rapidinho, que eu sei que o seu tempo é curto, mas questão de aula. A gente sabe que o governo pleiteia a volta às aulas e o município é outro sistema. Volta a aula no município, qual é a posição do município para isso? Nós voltamos dia 12 de abril com uma testagem programada semanalmente para os profissionais da educação e para os alunos também. Tá? Uma volta, lógico, daqueles não é obrigatório, mas aqueles, principalmente, que têm uma vulnerabilidade, eu digo, social, não é só de alimentação, para a gente não misturar as coisas, mas a vulnerabilidade que ele está de aprendizado. Né? Ele não tem a mínima condição de fazer um aprendizado, né, online, porque não tem acesso, porque não tem isso. Então, a gente voltou com todos os cuidados, as reformulações, mas a testagem desse pessoal. Isso com todas as seguranças, distanciamento, tudo isso. Distanciamento, marcação no local, carteiras distanciadas, né? Todas as medidas, porque foi construído um protocolo com o público e o privado, né? Desde o ano passado, de como seria a nova escola, tá? Diante dessa realidade. Então, diante disso, né? Só monitorando muito, né? Fazendo a testagem para poder também identificar algum surto e poder conter isso, para que isso não se alasse dentro da própria escola. E diante da anomia do governo federal em relação à vacina, a gente só resta esperar muitas vezes. E os municípios, alguns municípios, é o caso de Botucatu, que a gente olha assim um pouco desconfiado, eles vêm com alguns tipos de atitude, de falar assim, bom, a gente vai entrar num consórcio para comprar vacina, ou então a gente vai desenvolver um projeto aqui com a Fundação Gates para comprar, para fazer um projeto para imunizar toda a população aqui, com o Ministério da Saúde. São coisas que se der certo, vai ser uma coisa sensacional, uma exceção, né, diante de todos os municípios. Mas vocês pensam em algum projeto além da simples realidade de todos os municípios, que é esperar um pouco essa situação se regularizar, enfim? A gente também entrou num consórcio, agora eu vou falar como militante do SUS, tá? A responsabilidade de comprar vacinas, né, e distribuir as vacinas, não só da coronavírus, mas de todas, é do governo federal. O governo federal tem que dar a política nacional de saúde e tem algumas coisas que é responsabilidade dele. E não responsabilidade nem dos estados e nem dos municípios. Diante dessa pressão, você faz essa adesão do consórcio, mas não tem nada que avançou e a possibilidade disso ser realizado. Agora, isto fere um princípio do SUS, que é o da equidade, que é dar mais para quem precisa mais. Você vê Araraquara, Botucatu, São Paulo, tem condições de fazer aquisição de vacinas, caso isso seja possível. Agora, como ficam os municípios que não têm? Então, isso não é justo, isso fere um princípio do Sistema Único de Saúde. O que nós temos que fazer é lutar muito
para de quem é a competência fazer a aquisição dessa vacina. Porque eles têm condições de fazer, tiveram todas as chances possíveis de ser feita a compra dessa vacina e essa distribuição. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Agora, é lógico, o município que não fizer isso, politicamente, né, como que vai fazer? Então, nós temos condições, mas a gente não trabalha arduamente nisso, nós trabalhamos arduamente para que cada ente cumpra a sua responsabilidade. E a responsabilidade do governo federal é a aquisição e a distribuição dessas vacinas. Porque a gente vai criar um buraco muito maior de desigualdade que já existe neste país. Assim como colocar para o privado, aquele que tem dinheiro compra. Não é assim. Né? Então, aquele que tem dinheiro vai comprar e não vai ter Covid, não vai morrer, etc. E tal. Então, a gente precisa muito, né, trabalhar dentro dos princípios do SUS, da criação do Sistema Único de Saúde, né, que preza, né, a equidade, quer dar mais para quem precisa mais. Então, nessa situação, né, a responsabilidade é do governo federal. Senão nós vamos criar aqueles feudos, né? Aqueles feudos vacinados e não vacinados, e a gente se tranca na nossa cidade e não pode sair mais, porque não é possível. Agora, o jeito, então, é continuar com a imunização quando for chegando os mais idosos, e assim vai, e continuar com as políticas de prevenção, de usar máscara, de tudo isso, e trabalhar o mais seriamente possível. E nem com a vacinação isso vai ser suspenso. Exato. Porque não tem como, né? Porque a vacina, ela não dá 100%, né, de imunidade contra, né, o coronavírus. Ela dá uma imunidade que ela evita complicações. Né? Mas nós não sabemos, né, como vai se comportar dessa maneira. Então, nós ainda estamos muito longe, né, de ter essa situação, né, resolvida no país, que é em relação ao uso de máscara, a higienização e o distanciamento social. E esse trabalho bem feito pelo município de Araraquara tem inspirado outros municípios para fazer um trabalho também sério nesse sentido? Tem muitos municípios procurando vocês para implantar um sistema parecido ou igual? Sim, a gente tem uma procura muito grande, né, de municípios interessados em ver como a gente está desenvolvendo essas ações. É lógico, a capacidade de desenvolver de cada município é muito peculiar. Né? Nós temos muitas coisas que a gente tem parceria com as universidades. Municípios menores não têm essa possibilidade, mas ações de como bloqueio, como de testagem, isso tudo, né, o município tem capacidade para fazer. Né? Então, eu acho que o pessoal procura, e aí, diante daquilo que deu certo, né, eles tentam implantar nos seus municípios. A gente tem uma procura muito grande em relação a isso. Sim. Parabéns, secretária. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns para o prefeito Edinho. E vamos sobreviver a toda essa maluquice aí que a gente está vivendo. E muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, tá, a disponibilidade de vocês, e vamos continuar aí, né? Continuar aí na nossa luta de enfrentamento, né? E todos com muita saúde, que é o que precisamos. Boa tarde, então. Até mais. Tá, boa tarde, um abraço. Abraço. Tchau, tchau.